Formação de discípulos, EFD, né? E o tema que nós vamos trabalhar nessa primeira 7 segundas-feiras vai ser batalha espiritual. Então nós vamos falar um pouquinho sobre batalha espiritual. E nessa primeira folhinha que você recebeu aí, essa folhinha é sua, você pode escrever, riscar, fazer o que você quiser. Eu só peço que você não jogue fora, né? Que você guarde. Tem aí a capinha, né? E cada segunda-feira nós vamos dar uma apostila. Então, no final, você vai ter os sete tópicos direitinho. E nós colocamos lá aquela lista também de chamada, lá de presença, porque no final, quem participar com 70%, 80% das aulas, a gente vai dar um certificado que você participou desse estudo, certificado bem bonitinho, para você deixar aí com você, tá bom? Então hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre batalha espiritual, vivendo na vitória de Cristo. E aí nessa primeira folhinha sua aí, tá aí, né? Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, né? Que está lá em Efésios 6:10. E a vida cristã é uma batalha espiritual. A Bíblia nos ensina que existe uma realidade espiritual que não vemos, mas que influencia a nossa caminhada, influencia as pessoas, né? Porém, o cristão não deve viver dominado pelo medo, pois Jesus Cristo já venceu a obra do inimigo. Esta apostila tem como objetivo ensinar, né, a nós, os membros, compreenderem a batalha espiritual, conhecerem sua identidade em Cristo e viver uma vida de fé, autoridade e dependência de Deus. Então, essa é a nossa proposta para essas 7 segundas-feiras que nós vamos estar aqui estudando a palavra, tá bom? E então vamos entrar aí na primeira lição, né? Hoje nós vamos trabalhar a primeira lição, compreendendo a batalha espiritual. Então, na realidade, nós precisamos compreender e precisamos entender e começar a ter uns olhos para essas coisas, porque a vida da gente ela envolve com tantas coisas que a gente vai passando despercebido. E uma das estratégias do inimigo, nós vamos ver isso, na segunda aula nós vamos falar só de estratégias, as estratégias que o inimigo usa. É levar a gente a não pensar nessas coisas. Achar que tudo é normal, que tudo acontece porque tem que acontecer, e nós vamos perceber que tem muita coisa aí a ver com as questões espirituais. Então vamos abrir a Bíblia, por favor, se você trouxe a sua aí, ou pega o seu smartphone aí, abre aí no seu celular. Mas é importante a gente acompanhar, nós vamos ler vários versículos, né? Porque a nossa intenção é passar algum conteúdo, mas passar um conteúdo que seja bíblico, né? Que esteja firmado na palavra de Deus, para que a gente possa compreender, tá bom? Nós vamos fundamentos nossos, os fundamentos têm que ser a palavra de Deus, né? O fundamento que nos ajuda a caminhar, entender as coisas espirituais é a palavra de Deus. E eu vou ler aqui para você, vou ler as passagens bíblicas, porque está gravando lá, então se a gente for passar, a pessoa não vai conseguir ouvir, tá bom? Efésios capítulo 6, versículo 12. Essa primeira aula vai ser baseada neste versículo, tá bom? Efésios capítulo 6, versículo 12. Achou? Encontrou aí? Diz assim, ó, a palavra de Deus. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a Bíblia está dizendo que todos nós estamos em uma luta. Percebeu aí que o versículo começa assim? A nossa luta. Então, é fato que nós estamos em uma luta.
E essa luta, a Bíblia diz que ela não é contra carne e sangue. Carne e sangue, vamos colocar pessoas, mas sim contra principados, potestades, ossos espirituais do mal. E começa a listar aí algumas coisas espirituais. Agora, nós precisamos entender quem são essas forças espirituais. Quem são esses dominadores, principado, potestade? De onde vem isso? Quem são essas coisas? Para que a gente possa começar a entender o que é batalha espiritual, né? Então, o objetivo dessa lição, dessa primeira lição, é ensinar que batalha espiritual existe e mostrar como o cristão deve enfrentá-la. Então, que hoje o nosso objetivo é que você saia daqui sabendo que existe uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual é uma batalha invisível. Ela é invisível e nós queremos hoje falar um pouquinho como ela veio, de onde ela vem, quem são esses que lutam contra nós. Porque se tem uma batalha espiritual, tem um adversário. E esse adversário é contra nossas vidas. Quem são esses adversários? De onde eles vêm, né? E para isso nós vamos ter que dar uma caminhada na Bíblia para a gente começar a entender bem essas coisas. Né? Se a gente começar a pensar quem são os anjos, quem são demônios, quem são principados, potestades, de onde eles vieram, como eles surgiram. Então a gente precisa ter uma ideia clara disso, né? É óbvio, queridos, que nós não vamos conseguir explanar todo esse assunto, né? Muitas informações. E nós também não temos, assim, o propósito de mostrar tudo o que a Bíblia diz a respeito disso. Eu quero só te dar algumas ideias. E para que a gente entenda esse princípio, a gente precisa começar a entender algumas coisas que a gente crê. Algumas pessoas, algumas igrejas ou algumas denominações podem entender diferente, não tem problema. Nós entendemos assim e caminhamos assim, tá bom? Então, algumas coisas, algumas pessoas podem até entender diferente, mas a gente entende dessa forma. Então, para que a gente entenda e vamos descobrir de onde veio tudo isso, a gente tem que voltar lá no princípio. Jesus sempre fazia assim, né? Quando a questão estava complicada, ele voltava para o princípio. Então, vamos voltar lá no princípio, lá no comecinho da Bíblia. Gênesis capítulo 1, o versículo 1. Gênesis 1, 1. E aí nós vamos começar a entender um pouquinho. Ok? O que diz Gênesis 1, 1? Né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, quem criou o céu e a terra foi Deus, né? E o versículo 2 vai dizer assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aqui, do versículo de Gênesis 1:1 a Gênesis 1:2, aqui tem um negócio que as pessoas chamam, né? Alguns estudiosos chamam esse período de um tempo do intervalo, ou também conhecido como o tempo de uma lacuna entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Quando a gente lê a Bíblia, a gente lê tudo na sequência, né? No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Dá um entendimento que está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas não. Aqui nesse contexto há um espaço, um intervalo aí que eu creio que aconteceu algumas coisas. E nós vamos trabalhar um pouquinho isso, esse intervalo aí, né? Se você perceber, a Bíblia vai dizer que Deus criou Deus o céu e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Esse é um ponto que a terra se encontrava naquele momento, sem forma e vazia. Só que quando você vai para Isaías 45, vai lá para Isaías 45, aí o versículo 18,
Isaías 45, o versículo 18, para que a gente possa começar a entender um pouquinho aí. Se eu estiver indo muito rápido, você me segura, porque eu tenho muito estilo de pregação. Eu vou citando e vou correndo, né? Então, me segura aí, tá bom? 45, 18 de Isaías diz assim, ó. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. A minha tradução aqui diz para não ser um caos. Tem outras traduções que diz que não criou vazia. Né? Depende da tradução, vai falar vazia, outra vai falar caos. Agora a gente precisa começar a entender, se a terra estava um caos, né? Lá no Gênesis 1, 2, e vazia, agora Isaías 45, 18 está dizendo que Deus não criou a terra sem forma e vazia. Então a terra se encontrava em uma condição, mas ela não foi criada daquela forma. Se ela se encontra e não foi criada daquela forma, então alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu para que ela se tornasse sem forma, vazia e, como nós lemos lá, um caos. Né? E aí, muitos estudiosos até concordam que o que aconteceu ali foi a queda de Lúcifer, ou a queda de Satanás. E aí nós precisamos entender, e aí nós vamos ler duas passagens bíblicas, né, que é muito importante, que é Isaías 14 e Ezequiel 28. Se a gente pegar Isaías 14, você está aí já no Isaías 45, se você voltar um pouquinho, aqui a Bíblia vai falar de um rei, mas a gente precisa entender que existe um negócio assim, que a Bíblia ela dá duplo cumprimento. Ao mesmo tempo que ela está falando de algo terreno, ela está falando de algo espiritual. Ao mesmo tempo que ela está falando de algo que já aconteceu, ela está falando de algo que ainda vai acontecer. Então a gente precisa começar a entender um pouquinho. E a Bíblia é um livro de revelação. Então a gente tem que ir pegando as revelações. Por isso que dá muita confusão. Porque quando as pessoas pegam muito a Bíblia e levam ela ao pé da letra, como diz assim, né? E aí os teólogos começam a entrar numa confusão tremenda. Por quê? Porque falta a revelação da palavra. E quando você abre o seu coração e você começa a entender, e Deus, o Espírito Santo que habita em você, começa a te revelar as coisas, e você vai recebendo aquelas revelações, aí a Bíblia vai ficando um livro interessante, gostoso de se ler, gostoso de aprender. Tá? Por isso que dá muita confusão aí, porque tem as teologias, né? As teologias são muitas, tá bom? Vamos ler aí Isaías 14, versículo 12. Olha o que diz aí, 12 ao 15. Diz assim, ó: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então, a Bíblia começa a dar algumas diretrizes do que aconteceu lá em Gênesis. Gênesis 1, 1 e Gênesis 1, 2. Aqui a Bíblia está falando dessa
dessa estrela da manhã, filho da alva, tu que tu que querias subir aos céus, estabelecer o trono mais alto, acima de Deus, né? Olha o desejo do coração dessa pessoa aí, desse camarada, né? Que está querendo ser igual a Deus, né? Agora, vamos ver o Ezequiel. Ezequiel ainda é um pouquinho mais claro. Ezequiel 28. O 28, está aí na sua apostilinha essas passagens bíblicas, tá? Depois você pode verificar com mais calma aí na sua casa, né? Começa do 12 ao 17, vamos pegar aqui do 11, né? Diz assim, ó: veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o, o carbúnculo e a esmeralda, de ouro se te fizeram os engates e os ornamentos. No dia em que fosse criado, foram eles preparados. Tu eras querubins da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Aqui a Bíblia começa a dar mais uma direção desse querubim. A Bíblia fala que era um querubim ungido, um querubim que foi criado e que o ouro foi preparado para ele, que ele era formoso, belo, né? A sua formosura, quantas coisas boas tinha aí nesse querubim ungido, né? Agora, para que a gente entenda e dá uma explicada no geral, vamos lá para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12. Versículo 3. Diz assim, ó, Apocalipse 12, 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu, o 5 também, né? Até o 9. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele
a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o seu lugar, o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, essas 3 passagens que a gente acabou de ler, dá a entender, e creio que é o que aconteceu em Gênesis 1:1 e 1:2. Eu creio que ali teve a queda de Satanás. Ele foi precipitado. Por quê? A Bíblia vai narrar, Gênesis 1 e 2, vai narrar a criação de Deus, como Deus criou o homem, criou a mulher, né? Vai lá fazendo as coisas. A Bíblia não narra a criação dos anjos. E Deus fez o anjo e tal. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Mas você vai encontrar várias passagens bíblicas falando de anjos, falando aqui, né? Nós lemos aqui, fala de Satanás, fala de Diabo, Miguel e seus anjos, os anjos, a terça parte das estrelas do céu, e essa estrela dos céus é uma indicação de anjos. Então, pela Bíblia toda, você vai ver falando de anjos, de arcanjos, querubins, serafins, né? Então, está cheio, mas a Bíblia não vai narrar como Deus fez com a palavra de Deus, Gênesis 1 e 2, narrando a criação do homem ali detalhadamente, tá bom? Mas aqui dá para a gente entender que eles existem e eles são reais. Então, Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, esse intervalo, essa lacuna, eu creio que ali houve a queda de Satanás. Ali eu creio que essa rebelião, esse que quis subir, que quis ir acima do trono de Deus, que quis ser igual a Deus, né? E depois o Apocalipse 12 vai falar, né? 9 vai falar que houve essa batalha. Ou seja, quando fala uma batalha, a gente pensa lá, né, e bateu espada com espada e tal, estava perdendo, aí ganhou. Não, não é assim. Essa batalha é para a gente entender. Mas o inimigo não tem força nenhuma contra Deus e contra os anjos de Deus. Eles não prevalecem, não tem como prevalecer, tá bom? É mais para que a gente entenda o que está acontecendo, o contexto em si, tá bom? Existe até uma força que segura, que prende, mas vencer não consegue, tá? Nós somos mais que vencedores e com Deus a gente sempre vai vencer, tá bom? Mas eu creio que ali teve essa queda de Satanás ali. E quando Deus criou Gênesis 1 e 2 ali, Deus começa a criar, né? Haja separação entre a terra e as águas, os peixes, as árvores, mas você não vê Deus criando o reino mineral. O reino mineral não aparece ali na criação. E quando você pensa no reino mineral, onde está o ouro, os minérios? Aonde eles estão? Eles estão tudo embaixo da terra, né? Então, a ideia, o pensamento, né, é que ali houve essa queda de Satanás e a terra se tornou um caos. A terra se tornou sem forma e vazia. Outras pessoas entendem que até ali foi a extinção dos dinossauros, né? Já viu esse negócio que existiu dinossauro sobre a face da terra? Então, ali pode ter acontecido esse momento também e a extinção dos dinossauros ali. Então, há muita coisa que se fala a respeito desse momento. Eu creio, né, que ali houve a queda de Satanás, né, e que ele foi precipitado ali dos céus, caiu ali na terra e houve toda essa deformação na terra. A terra que foi criada perfeita por Deus, ali ela se tornou um caos. Por isso Deus vem e vai reorganizando a terra, né? Parece que Deus está reorganizando, estava tudo meio bagunçado. É igual a sua casa lá, né? Tem dia que está tudo bagunçado. Você fala, presta de ponta cabeça. Aí você começa a
reorganizar. Coloca aqui, arruma ali, guarda o sapato, guarda a roupa lá no coisa, e arruma aqui, joga no cesto. De repente está tudo organizadinho, né? O Gênesis 1 foi isso que Deus fez. Deus começou a organizar a terra. Por quê? Porque ele ia criar o homem e ia colocar na terra. E aqui é interessante a gente começar a pensar com essa queda do Lúcifer, ele habitava na terra. E a Bíblia diz, né, tanto o Isaías 14 como o Ezequiel 28, fala que ele queria subir aos tronos, às alturas, que ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E aí Deus vem e coloca a imagem e semelhança dele no homem. Então aquilo que ele queria para ele, Deus fala, eu não vou te dar porque você está querendo ser mais do que eu. E ele, depois nós vamos ver isso mais à frente, mas quando ele vai conversar com a Eva, ele vai usar o mesmo argumento. Ele vai querer distorcer a palavra de Deus, né, para que a Eva fosse igual a Deus, que é o que ele sempre quis ser. Ele quis o lugar de Deus. Por isso ele subiu. E a Bíblia fala que, o Apocalipse 12, fala que ele arrastou lá 1/3 das estrelas do céu. Essa referência também, a Bíblia não está dizendo que são anjos, mas essa referência dá a entender que são anjos, que com a sua cauda lá ele arrastou 1/3. E esse 1/3 é que a gente entende que Satanás caiu e com ele 1/3 dos anjos vieram juntos. E esse 1/3 que veio é que forma então aí o reino espiritual do mal, né? Os demônios, os caídos, a antiga serpente, o dragão, uma série de nomes que é conotado ao Satanás e os anjos que caíram junto com ele nessa rebelião, porque na realidade eles se rebelaram contra Deus. Ele não queria seguir o caminho que Deus havia determinado. Por isso, eu creio que eles foram lançados por terra, né? E ali, então, Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, eu creio que aconteceu esse momento aí, tá bom? E eu creio que é aí que começa, então, a nossa questão. Porque Deus criou o homem, colocou na terra, e Deus tirou a terra que era dele, para ele dominar, e esse domínio passou para a mão do homem. Tirou da mão dele e passou para a mão do homem, ok? Então a gente começa a entender e começa a ter uma linha de onde vieram a nossa guerra espiritual. Nós guerreamos contra quem? O inimigo de Deus. Quem era o inimigo de Deus? Que se rebelou contra Deus. E ele se rebelou contra Deus, trouxe uma parte de anjos com eles, e nós vimos lá que ele foi precipitado na terra. Até Lucas 10:18, né? Jesus fala, eu via Satanás cair como um raio, né? Ele está falando dessa queda aí do inimigo, né? Agora, quando a gente pega, para a gente entender um pouquinho, o nome Satanás, você já viu falar Lúcifer? Já viu essa palavra Lúcifer? Lúcifer não está na Bíblia, tá bom? Então, se você pegar a Bíblia e for procurar a palavra Lúcifer você não vai encontrar, porque Lúcifer não está na Bíblia. A Bíblia fala do querubim ungido. Alguns dizem que Lúcifer é portador de luz, tá? Mas a Bíblia não menciona Lúcifer diretamente como Lúcifer. Apenas a Bíblia não dá essa direção. Agora, Satanás, sim. Satanás vem de uma palavra hebraica chamada Satã, e que significa adversário, opositor e acusador. A primeira vez que a Bíblia menciona Satanás, ela menciona lá no livro de Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7, quando a Bíblia fala que os filhos de Deus foram levar o louvor, a adoração a Deus, veio também o Satanás. E aí Deus vai falar para ele, de onde viesse? Ele fala de rodear e passear pela terra. Né? E ali veio, então ali tem a palavra Satanás. E nós precisamos entender, porque depois essa palavra também ela vai aparecer em 1 Crônicas 21,
Está até na apostilinha aí, no 1 Crônicas 21:1, mas eu creio que é a primeira vez que a Bíblia menciona, porque o livro de Jó, apesar dele estar ali antes de Salmo, né, pertinho de Salmo, o livro de Jó é um dos livros mais antigos do Antigo Testamento. Alguns estudiosos dizem que Jó é compatriarca de Abraão, que provavelmente ele viveu depois do dilúvio, é claro, né, depois de Noé, mas ele estava ali próximo de Abraão. Tá? Então, quando você lê Jó, lê com essa mentalidade, não que está ali pertinho de Davi, dos reis, ele está lá antes da lei, pertinho de Abraão, contemporâneo de Abraão, por ali, por aquelas coisas. Por quê? Porque Jó, você lê o livro de Jó, você não vai ver falando sobre sacerdote, você não vai ver nenhuma menção sobre lei. Fala que Jó sacrificava, oferecia sacrifício pelos seus filhos. A mesma forma que Abraão fazia, né? Lembra Abraão, até o Isaac que ele foi oferecer, né? Então o Jó fazia a mesma coisa. Ele falava, que meus filhos fizeram alguma coisa errada, ele ia lá e oferecia sacrifício. Não tem menção de lei no livro de Jó. Tá? Então, as pessoas entendem que ele viveu no templo ali de Abraão, por ali, contemporâneo de Abraão. Até pela idade dele. A Bíblia tem uma curiosidade, né? A gente tem algumas curiosidades. Quantos anos Jó viveu depois da provação que ele passou? A Bíblia diz que ele viveu 140 anos. E a Bíblia diz que Deus deu o dobro de tudo que Jó tinha. Então, quantos anos Jó tinha? A Bíblia não vai dizer assim claramente, viveu Jó tantos anos. Mas se a Bíblia diz que deu tudo em dobro, e se ele viveu 140, se a gente pegar 140 e dividir, vai dar 70. 70 com 140, 200 anos, 210 anos ali, a idade de Jó. Essa idade de Jó era a idade mais ou menos dos patriarcas naquela época. Né? Se você pegar Abraão viveu 175 anos. Se você pegar o Isaac, ele viveu 180. Então está aí na faixa do Jó. Tá bom? Por isso que entende que Jó está lá. Ali aparece a palavra Satanás. E a primeira vez que aparece a palavra diabo, que diabo também significa caluniador, acusador, aquele que divide, vai aparecer em Mateus capítulo 4, versículo 1. Que quando Jesus, né, cheio do Espírito Santo, é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. A Bíblia deixa bem claro lá, pelo diabo. Então a primeira vez que a palavra diabo vai aparecer, ela vai aparecer lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1, tá bom? Agora, a Bíblia revela que nem tudo pode ser visto pelos olhos naturais. Isso é interessante, queridos, porque aí a gente vai começar a entender um pouco mais. Se você for lá no 2 aos Coríntios, volta um pouquinho lá agora. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Todas essas referências estão aí na sua apostila, tá bom? Deixando tudo aí para ficar tudo anotadinho para você aí, facilitar um pouquinho. E essa apostila aí foi feita assim, eu tenho bastante material, fui lendo, pegando uma coisa, pegando outra coisa, juntando tudo de um ponto para fazer isso aí. E aí tive que simplificar tudo isso aí para a gente dar em 40 minutos. Eu acho que já está acabando meus minutos lá, né? Só tem mais uns 5 minutinhos para a gente fechar, tá bom? E esses 5 minutinhos aqui nós precisamos correr um pouquinho aqui. 2 Coríntios 4, 18. Diz assim, né? Não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então a Bíblia está falando de duas coisas: coisas que se veem e coisas que não se veem. Por isso que a nossa batalha espiritual é uma batalha espiritual muitas vezes invisível. São coisas que você não vê, mas você está ali naquela batalha. Quem aqui já expulsou um demônio?
a experiência de, a experiência de expulsar um demônio, ela é muito assim forte, porque assim, eu me lembro a primeira vez que eu fui expulsar um demônio, né, a gente agarrou ele lá, grudou, fez o maior rolo lá naquela vez lá. Porque eu não tinha muita experiência, não sabia o que eu estava lidando. Sabia que era demônio, mas não sabia como lidar. Por quê? Porque a impressão que a gente tem é que a gente precisa ter força para segurar. E não é. A gente precisa dar comandos. Você precisa aprender a dar comandos, dar direção. Está amarrado, em nome de Jesus. Prende essas mãos aí atrás. Fica calado. É comando, né? E a primeira vez eu não tinha muita experiência, eu grudei, segurei, aí amarrava, soltava. A Luciana agarrava nos pés, eu agarrava na mão. Uma loucura aquele negócio. E deu um trabalho, mas até que fim deu certo, a gente veio embora depois, no outro dia eu fiquei quebradão, sabe? Sabe quando você vai, a primeira vez que você vai na academia, que você volta moído? E o Luciano estava moído, por quê? Porque era uma luta, eu estava com a pessoa ali, visível, mas a luta não era contra aquela pessoa que eu estava vendo, era com o que estava dominando aquela pessoa. Era uma luta invisível. E eu até brinquei, eu falei, gente, isso parece que é uma luta desproporcional, porque ele está me vendo, eu não vejo ele. Peraí, que negócio é esse, né? Parece que é estranho. Mas aí depois eu fui entendendo que não é na nossa força, é no poder de Deus, é na autoridade do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. É o poder de Deus que o demônio se submete, a autoridade de Jesus. Né? Aí eu aprendi. Aí acabou esse negócio de grudar demônio, né? Eu atendi uma pessoa aqui na sala umas vezes que toda vez que ela entrava aqui, ela se manifestava. Porque ela tinha feito um ato que ela fez quando era criança, adolescente. E toda vez que a gente orava por ela, ela se manifestava. Isso foi muitas vezes, foi em várias ministrações. E ela não era nem da nossa igreja. Era de uma igreja de um pastor, o pastor falou para ela procurar um psicólogo, porque ela tinha problemas emocionais. E ela falou que queria vir aqui, se ele abençoasse ela para vir ser atendida por nós. E ele abençoou. E ela veio. E naquela ocasião a gente começou a orar, ela começou a se manifestar. Ela confessava Jesus. Eu falei, levei ela a confessar Jesus, ela confessava Jesus, na outra vez ela manifestava e tinha reações terríveis. E aí nós aprendemos. Então, muitas vezes, quando manifestava, a gente já amarrava a mão, falava mãos para trás. Aí embaçava aquela cara, mão para trás. Aí, fecha aí, baixa aí, senta aí, fica quieto. Aí, você vai dando comando. Tinha vez que nem colocava a mão, né? Eu lembro, né? Uma vez nós estava, eu e a Luciane foram várias vezes. Uma vez nós estava meio distraído, porque você tem que ficar atento, né? Olho aberto. Nós estava distraído, quando a gente olhou, ela estava em cima do sofá da sala pastoral. Era um sofá amarelo, né? Meio mostarda que tinha ali, né? E tinha uns quadros, assim, uns quadrinhos pequenos em cima. Subiu em cima do sofá e catou o quadro para dar na minha cabeça. E quando pegou aquele quadro, que tão distraidinha conversando com a Luciana, quando eu olhei, estava em cima do sofá com o quadro na mão, gente. Eu falei, parado aí, quieto aí agora. Aí parou, ficou em cima do sofá com o quadro na mão. Podia ter tirado uma foto, né? Uma foto daquele negócio lá, com aquele quadro na mão, olhando para cá assim, né? Jesus amado. Aí, desce daí, coloca o quadro onde você pegou, desce de cima do sofá e vem aqui para baixo. Aí colocou no lugar de novo, desceu. Mas era isso. Aí Deus é tão misericordioso que Deus revelou num sonho para Lucenir, mostrou aonde estava a questão. E aí no dia que, na próxima sessão que a gente conversamos, aí nós fomos no ponto, levou ela naquele ponto, e ali nós quebramos aquele ponto, anulamos aquilo na vida daquela pessoa, e aquela pessoa nunca mais teve manifestação. Nunca mais manifestou. E a gente, muito tempo atrás, ela passou por aqui conversar com a gente, está servindo a Senhor, está no reino de Deus, e nunca mais teve manifestação, queridos. Então a gente tem que ficar atento, porque a gente está vendo, mas o reino espiritual, a nossa batalha, ela é invisível. Invisível. Dá para você entender, né? Um irmão aqui da igreja que está bem longe daqui, essa manhã teve uns sonhos, umas visões lá na oração e Deus mostrando as coisas. Por quê? Porque a gente colocou no coração de fazer esse trabalho aqui, de começar a falar, começar a mostrar quem é essa luta invisível. E aí começa uma guerra espiritual. Nós estamos dentro de uma guerra espiritual. Para você vir para cá hoje, como foi seu dia? Como foi as coisas hoje? Quantas pessoas que queriam ter vindo e não veio?
porque acabou tendo um problema, acabou tendo uma situação, alguma questão, e a gente vai ligando essas coisas como se fossem normais. Ah, é, porque não deu certo, é, porque isso. E a gente não tem esses olhos que são guerras espirituais, que são coisas invisíveis que afetam o nosso físico, né? Tá bom? Eu vou dar uma corridinha aqui para a gente terminar essa apostila aí. Então, o mundo espiritual influencia decisões, pensamentos, comportamento. Muitas vezes é o mundo espiritual que está agindo, né? Que está por trás das pessoas. A nossa luta não é contra as pessoas, é o que está por trás das pessoas, né? Até mesmo se você pegar Gênesis 3, quando a serpente vai falar com Eva, ela vai levar Eva a duvidar da palavra de Deus. Foi assim mesmo que Deus disse? Ah, certamente não morrerás. Então, era algo físico, levando ela a ter uma atitude para que eles prevalecessem, né? E a antiga serpente ali, quando você vai lá para Apocalipse 12, 9, vai falar dessa antiga serpente. Quem que é essa antiga serpente, queridos? A antiga serpente é a que estava lá no Éden. Estava lá no Éden, tentando e influenciando a mulher, né? Até mesmo quando Jesus, né? Mateus 4:1 ali que fala, a primeira vez que aparece a palavra diabo, o que o diabo foi ali tentar Jesus? A Bíblia diz que ele jejuou 40 dias, 40 noites, teve fome. E o diabo vem chegar e vai falar assim: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ao diabo querendo oferecer comida para Jesus, né? E tentando influenciar Jesus. Depois vai falar: olha, levou um pináculo, mostrou tudo isso eu te darei, né? Tentando influenciar Jesus tomar decisão. Muitas vezes o inimigo ele age assim. Ele age tentando influenciar as pessoas, para que as pessoas possam tomar as decisões que eles querem, né? Eles trabalham muito na dúvida. E a nossa luta não é contra a carne e o sangue. O inimigo tenta transformar pessoas em alvo, né? Em alvo da nossa ira, em alvo da nossa, nas questões, nas situações, e não é as pessoas. Né? Tem a luta da alma e o espírito e alma que está dentro de nós, mas com as pessoas não essa batalha de espírito e alma, é o que está por trás das pessoas, o que age por trás, o que influencia as pessoas. E aí, como nós lemos lá em Efésios 6:12, fala de principado, potestade, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esses são os demônios caídos. Alguns, não vou entrar nessa questão, que também não vai dar tempo, de dominadores, principado está relacionado a território, potestade, essa hierarquia demoníaca que falam aí, né? Que eu também não concordo que é tão organizado assim, não. Eu sei que existem os demônios todos soltos por aí e que tentam de todas as formas atrapalhar a nossa vida, atrapalhar a vida da igreja, atrapalhar a vida das pessoas, influenciando, colocando pensamentos, até mesmo sonhos, né? Que não são sonhos, são pesadelos muitas vezes, né? Que é intimidar as pessoas. Só uma experiência que eu tive logo no comecinho da minha conversão, eu morava aqui pertinho da igreja. Eu coloquei no meu coração de orar de madrugada. Já viu esse negócio de crente? Crente tem esse negócio, né? Aí eu vou levantar de madrugada para orar, né? Porque parece que a gente fica mais crente, né? Fica mais forte, né? Ou sou mais crente, eu oro de madrugada, né? E eu coloquei no meu coração esse negócio de levantar de madrugada e orar. E acorda mesmo, né, irmão? Você acorda, né? Deus te acorda, né, às vezes, né? E eu fui orar. A hora que eu coloquei meu joelho no chão, comecei a orar, o guarda-roupa, né, orando no pé da cama assim, o guarda-roupa começou a estralar. Sabe aqueles móveis de madeira que começam a estralar? Começou crack, crack. Foi, que coisa, né? O guarda-roupa estralando. Só que eu já tinha aprendido algumas coisas, que o inimigo vem para amedrontar você, para impedir você de fazer algumas coisas. Aí eu repreendi. Repreendi, você que está aí no guarda-roupa, sai daí, né? Aí só via a roupa voando lá do guarda-roupa, né? Brincadeira, né, irmão? Não saiu nada, não. Aí que você acredita que as roupas saíram voando. Né? É uma brincadeira. Mas o guarda-roupa começou a estralar. Aí, eu repreendi e parou de estralar o guarda-roupa.
Aí começou a balançar a janela. Sabe a veneziana, quando bate o vento? Faz blé, blé, blé. Começou a balançar a janela. Como tinha repreendido do guarda-roupa e tinha parado, eu já fui rapidinho. Você que está aí na janela, sai daí também, que está balançando a janela. Agora imagina, queridos, de madrugada, de joelho e a janela balançando. Né? De repente a gente se levantava, entrava debaixo da coberta, cobria a cabeça. Né? Aí eu repreendi lá da janela, ela foi embora. Aí eu tinha um cachorro grande assim no quintal, né? Esse cachorro começou a chorar, como se alguém tivesse cacetando ele. Aí eu repreendi também do cachorro. Você que está aí no quintal, sai desse quintal agora, em nome de Jesus. Aí o cachorro quietou. Aí a partir daquele momento não teve mais nada. Aí eu continuei orando e depois continuei acordando outros dias na madrugada para orar e não teve mais problema. Mas aquilo ali era uma intimidação. Uma intimidação para que eu não fizesse aquele período de oração que eu queria fazer de madrugada. Porque ele vem, ele luta contra a gente, ele quer impedir a gente de fazer as coisas que a gente precisa fazer. E uma das formas dele trabalhar é com a intimidação. Né? Então, existe uma força espiritual invisível. Até mesmo quando você vai para Colossenses 1,13, que diz que nós somos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, você sai de baixo. Você mudou de reino, mas você continua aqui, né? Ah, eu mudei de reino, então não estou mais na rua tal, na casa tal. Não, você continua lá. Mas espiritualmente você não está mais lá. Você não está mais debaixo desse comando espiritual do mal. Você está debaixo da proteção de Deus. É como eu sempre falo para as pessoas, é como você sair na chuva. Você está na chuva, todo mundo está se molhando. Mas de repente você abre o guarda-chuva. Quando você abre o guarda-chuva, a chuva continua. Mas você está protegido. A chuva já não te molha mais. Né? Isso é sair do império das trevas e vir para o reino do Filho do seu amor. Para o reino de Deus, ok? E para que a gente feche tudo isso aqui, vamos lá. 2 Coríntios. Não, desculpa aí. Colossenses. 2 Coríntios nós acabamos de ler, né? Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. E aí a gente encerra. A Luciane chegou aqui. 2, versículo o 14 e o 15. Diz assim, ó. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E olha o 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, a Bíblia diz para mim e para você que existe o reino espiritual, né, invisível, que nós estamos numa batalha espiritual, mas que Cristo venceu por nós na cruz do Calvário. Ele despojou os principados, a potestade, toda aquela autoridade que o Adão, a Eva entregou para ele lá no Jardim do Éden. Jesus veio e toma de volta. Né? Jesus recebe tudo isso de volta. Então, a minha posição, a sua posição para lutar, batalhar, guerrear no reino espiritual, ela tem que ser a partir de Cristo. Porque sem Jesus, irmãos, a gente não tem como resistir ao diabo, não tem como resistir às tentações, não tem como resistir às investidas de Satanás, às investidas dos inimigos. Por isso que a gente tem que estar firme com Jesus, porque é através de Jesus e a vitória de Jesus na cruz que nos dá autoridade e poder para lutar contra as forças do mal que vêm contra nós. Né? Tem um exemplo, depois você pode ver, ler na sua casa, Atos 19. Atos 19, versículo 30 em diante, fala de uns filhos de um sacerdote chamado Seva. Esse sacerdote Seva, provavelmente ele não era da linhagem lá de Jerusalém. Era uma pessoa que foi se intitulando ali. Ele tinha 7 filhos. Esses 7 filhos dele
viu Paulo expulsando um demônio. E eles encontraram um homem que estava possesso de demônio e eles foram lutar contra eles. E eles vão falar para eles assim, olha, conjuro-te pelo Jesus que Paulo prega. Olha como que você expulsa o demônio, né? Conjuro-te que por Jesus que Paulo prega. Sabe o que o diabo falou para eles? O demônio que estava naquela pessoa lá falou assim, olha, eu conheço muito bem Jesus. Sei quem é Paulo. Mas quem é você? Quem é você? E a Bíblia diz que esse endemoniado veio para cima deles, eram 7. E eles correram, fugiram, e a Bíblia diz que eles fugiram nu. Né? Então arrancou a roupa, apanharam ali. Por quê? Porque não tem autoridade, irmãos, né? Não tem autoridade. Então a nossa autoridade para batalhar, para nós vencermos as batalhas espirituais, é a partir de Cristo. Né? A partir de Cristo. Quem não tem Jesus vai expulsar demônio e vai apanhar. Agora, quem tem Jesus não apanha. Não precisa ter medo. Nós vamos falar na próxima aula sobre as estratégias do inimigo. Sabe? Como ele age, como ele faz para que a gente fique com medo dele. Mas não precisa ter medo. Porque quem tem Jesus tem autoridade contra o reino espiritual. Amém? Por isso você pode ser grande, pequeno, alto, magro. Na hora que você fala em nome de Jesus, ele tem que obedecer. Né? Tem que obedecer. Porque não é na sua força. É na autoridade que Jesus te deu. Então você não precisa ter medo dele, não. Né? E aí, só para a gente fechar, aplicação aí no finalzinho, né? Lucas 10:19. 10:19 vai ser: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada, a Bíblia diz, deixa bem claro, e nada vos fará dano algum. Então você tem a autoridade de Jesus sobre a tua vida. 1 João 4:4, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E Mateus 28:18 é Jesus dizendo, me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Toda a autoridade no céu e na terra está nas mãos de Jesus. Se você está em Jesus, Jesus delegou essa autoridade para você. Você tem a autoridade de Jesus sobre a sua vida. Amém? Ok? Deu para entender um pouquinho essa aula aí? Deu para entender que nós estamos nessa batalha e de onde veio tudo isso? De onde surgiu essas coisas, essas batalhas espirituais, esses seres invisíveis que luta, que batalha e que quer atrapalhar a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos fechar essa aula aqui, né? Deu 9 horas, hoje já atrasamos um pouquinho, por causa que é a primeira aula, o começo, né? Então a gente acabou tendo... Mas na próxima segunda-feira, em nome de Jesus, nós vamos terminar um pouquinho mais cedo, para a gente ter um tempo de oração, um tempo de intercessão, sabe? Então quero convidar você a ficar em pé, nós vamos orar para fechar a aula e aí nós vamos para um tempo de oração. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse tempo que nós passamos aqui juntos, estudando um pouquinho a tua palavra, reciclando ideias, reciclando conceitos, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento para essa realidade espiritual, essa batalha invisível, Senhor. Que o Senhor nos dê olhos espirituais, ouvidos sensíveis e discernimento espiritual para tudo aquilo que nos rodeia e que muitas vezes, Senhor, nos atrapalha e que muitas vezes nós não estamos percebendo. Que nós tenhamos sempre os olhos abertos, os ouvidos atentos à tua voz, ao teu querer, para que possamos sermos mais que vencedores. Assim nós oramos, agradecemos o Senhor por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém?